Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria nós podemos estar aqui no nosso canal Vir pela Palavra mais uma vez. Agora, para começar uma nova série de estudos acerca dos atributos de Deus. E será realmente muito enriquecedora para nós as informações que estão aí dispostas nas lições, nas 13 lições desse trimestre. Vai ser uma caminhada incrível, impressionante, e nós vamos juntos, você e eu. Vamos nessa, tá bom? Lembrando que nós temos aqui no canal Vir pela Palavra um local para você se inscrever. É a primeira vez que você está aqui, então se inscreva. Tem um botãozinho que é um sininho também para você colocar aí e clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós aqui colocarmos no canal Vir pela Palavra, tá bom? Tem um botãozinho também se você quiser se tornar membro do canal para participar de um grupo de WhatsApp comigo e ter todo esse material que eu trabalho aqui, eu posso passar para você. Aí você, sendo membro, você vai ter esse acesso particular comigo, tá bom? Então, se você assim deseja, clica aqui e seja membro, tá? Nós criamos esse clube para ajudar aí os professores e eu poder compartilhar todo esse material que eu tenho, compartilhar com vocês para que vocês sejam abençoados. Veja a vinheta do clube Ouvir pela Palavra. É isso aí. Então venha fazer parte desse clube e ter essas vantagens exclusivas que nós oferecemos aqui, tá bom? Olha só, nós vamos aí comentar a lição primeira lição aí desse trimestre, né, quando está já colocando aí um título, né, que mostra um ato feito por Deus, que é a revelação de si mesmo, e isso a gente vai ver com detalhe no decorrer da nossa lição. Se você deseja também fazer um treinamento de professores de escola bíblica dominical, você que é professor, você que é superintendente, deseja aprimorar o seu conhecimento sobre a escola dominical, sobre o que é corpo discente, o que é corpo docente, qual a melhor maneira de criar uma programação pedagógica para um período de escola dominical. Se você deseja ardentemente ter esse conhecimento, nós aqui do canal Vir pela Palavra oferecemos a possibilidade para você, que é esse curso um treinamento para professores de escola dominical, que eu mesmo preparei, e é para abençoar aí os professores do Brasil e fora do Brasil. Se você deseja fazer esse treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, e você clicando nesse link, você vai saber como fazer esse treinamento e como poder aí enriquecer o seu conhecimento acerca da escola bíblica dominical, tá bom? Adquirindo esse curso, você também vai estar nos ajudando aqui no canal Vir pela Palavra para que a gente possa continuar ministrando e sendo um braço ou uma força, o que você quiser, né? Aí para a dinâmica da sua escola dominical, tá bom? Só mais uma informação e um pedido, na verdade. Eu quero que você comente aqui o nosso vídeo, que você dê aleluia, glória a Deus, só um joinha, clica aí para dar um like, compartilha aqui o nosso vídeo com alguém. Você vai nos ajudar a crescer no canal e também vai nos tornar um canal de relevância. O YouTube vai entender que o canal Vir pela Palavra é um canal com relevância. Você nos ajuda a crescer e nós somos gratos a você por isso, tá bom? Vamos então, sem mais delongas, vamos aí a nossa escola dominical, vamos aí ao nosso assunto de hoje, que está impressionante. O texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo 1, verso 19, que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, em outras palavras, o que pode se conhecer de Deus é apenas aquilo que ele quis revelar da parte dele. A verdade aplicada diz que a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui para
dizer que muitas pessoas, quando adquirem o conhecimento de Deus, quando elas passam a ter um conhecimento de Deus, na verdade o que elas fazem? Elas se ensoberbecem, elas alimentam no seu coração um orgulho, uma prepotência de poder dizer para os outros que conhecem mais do que quem quer que seja. Pelo fato de ele ter feito um estudo, um curso, ou até mesmo ter, de certa forma, alguma habilidade maior do que os outros, que lhe proporciona uma maior curiosidade, maior investigação, e essa pessoa se enche desse conhecimento, e esse conhecimento a faz sentir melhor do que os outros. Não é essa a intenção do conhecimento de Deus. À medida que nós conhecemos a Deus, nós devemos aumentar a nossa confiança para com Deus. Aumentarmos a nossa confiança em Deus, e nesse aumento de confiança, nós precisamos proporcionar às outras pessoas que estão na nossa volta esse conhecimento também. Só um pouquinho. Então a gente proporciona para as outras pessoas esse conhecimento que nós temos de Deus. Esse é o motivo pelo qual devemos buscar o conhecimento e devemos conhecer a Deus e aquilo que Ele tem a revelar para nós. Nós temos aqui 3 objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Então, são 3 objetivos que nós devemos alcançar ao terminar essa lição. Explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento e ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Tem pessoas que acham que já conheceram o suficiente, né? E aí não buscam mais, param no tempo, não investigam mais, não perguntam mais, se satisfazem com aquilo que elas têm de conhecimento. E a gente não pode ser assim em relação a Deus. Como Deus é uma fonte inesgotável, quanto mais conhecemos de Deus, mais temos para conhecer. Então é importante essa investigação contínua acerca de Deus e daquilo que Ele é e de toda a espiritualidade que Ele serve. Vamos então aqui à leitura bíblica da lição da Escola Dominical, que está aí em Provérbios capítulo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do seu santo a prudência. Aí vamos lá para a carta do apóstolo São Paulo, em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, que dizem assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejas, olha só, ao pedido de Paulo aí, cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha o que ele diz, inteligência espiritual, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É linda essa expressão de Paulo, é lindo a forma com que ele comunica-se com a igreja, falando do desejo mais íntimo do seu coração, não somente o seu, mas dos demais apóstolos. A oração constante para que eles ficassem inteligentes em Deus, que eles aumentassem o seu conhecimento de Deus, que eles aprofundassem no seu conhecimento de Deus. Esse sempre foi o desejo de oração do apóstolo Paulo para os irmãos. E deve ser também nosso interesse, nossa vontade, nossa disposição também em buscar o Senhor, o seu conhecimento, a sua palavra, aquilo que Ele revela para nós através da essência do seu ser. Nós lemos na Bíblia, né, e vemos que ela declara com muita propriedade, através dessa inspiração que foi dada do Espírito Santo de Deus a tantos homens, que Deus é, né? Nós vamos encontrar o que Deus é, vamos perceber e conseguir distinguir a natureza de Deus, as suas criações, os seus atributos e tudo
o que é de particular, né, que é peculiar ao ser divino. Então, tudo que é de peculiaridade de Deus, nós vamos descobrir nessa lição na Bíblia Sagrada. A Bíblia é repleta de revelações importantes para nós. Como ponto de partida para nós falarmos dessa lição, podemos dizer que Deus se revelou a nós. Começamos daí. Deus se revelou. E aí, a gente começa a pensar na conjugação verbal dessa frase. Revelou. Ou seja, isso já aconteceu. Ele deixou registrado. Ele manifestou isso de forma pública. E agora, quem não conhece tem que ir atrás desse conhecimento. Por quê? Porque da parte de Deus isso já aconteceu. Deus já abriu o seu coração. Deus já abriu do seu ser. Deus já rasgou o véu que poderia ser aí um impedimento do conhecimento do homem em relação a ele. Então, da parte de Deus, isso já aconteceu. O que precisa agora é da parte do homem, essa busca incessante, essa busca do conhecimento de Deus, da sua essência, do seu caráter, da sua personalidade. Isso precisa agora partir do homem, porque Deus já fez. Né? Deus já fez isso. E percebemos que só é possível conhecer a Deus porque Ele, sim, Ele desejou que nós o conhecêssemos. Ele revelou-se a si mesmo. Ele abriu essa possibilidade para o ser humano. Então, por isso que é, evidentemente, possível conhecer a Deus por conta desta chamada da parte dele em relação a nós. Venham me conhecer. Eu já me revelei a vocês. Eu já me mostrei a vocês. Nós vamos ver aqui nesse ponto da lição, nesse tópico, nós vamos ver a revelação de Deus por intermédio da sua natureza, ou seja, da natureza, dos seus nomes, como nós encontramos aí nas Escrituras Sagradas, né? Através de Jesus Cristo, e como nós encontramos também aí registrado. Então, Deus é tremendo. O estudo de Deus é a busca mais significativa da vida, conforme está em Jeremias 9, versos 23 e 24. Então, buscar a Deus, buscar conhecer a Deus é, de fato, buscar o conhecimento de Deus, é de fato buscar a essência da vida, é descobrir o porquê vivemos, para que vivemos e para qual objetivo estamos aqui nessa terra. Então, Deus revela na natureza quem Ele é. Nós vamos encontrar vários textos bíblicos falando acerca da criação, apontando para Deus, a criação apontando para a grandiosidade de Deus, a criação apontando para o poderio de Deus, a criação apontando para a majestade de Deus. Nós vamos encontrar isso registrado na palavra do Senhor. Então, os Salmos diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista já escreveu isso. Então, a natureza aponta para um Deus. A natureza direciona para Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a natureza é o próprio Deus. Então, quando o ser humano contempla a criação de Deus, ou seja, a natureza, ele deve glorificar Deus e não louvar a natureza, e não prestar culto à natureza, e não olhar para um animal e pensar que aquele animal é o próprio Deus, uma flor, uma cachoeira, um barulho de vento, isso é Deus. Não. Então, a natureza, ela aponta para Deus. Agora, o que nós ouvimos da natureza, né, tem que ser o quê? Existe um Deus, existe um Senhor. Agora, nós não podemos olhar para a natureza e pensar nela como um cosmo que se comunica, que se fala, que deve se relacionar com ele. Não. A natureza, ela pode até falar alguma coisa, mas
nós devemos ouvir é a voz de Deus, porque não existe nenhuma recomendação bíblica para que nós escutemos a natureza. A recomendação bíblica é para que nós ouçamos a voz de Deus. E Deus se comunica, sim, através da natureza. A natureza, sendo contemplada da forma correta, vai fazer com que nós glorifiquemos a Deus. Agora, nesse 1.2, nós vamos ver aqui a abordagem dos nomes de Deus, né? E os nomes dos personagens bíblicos recebem na Escritura um significado específico relacionado aos acontecimentos da sua vida. E isso torna claro quando se trata de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um desse nome tem um significado para caracterizar melhor algum aspecto do seu ser. Então Deus revelou aos seus próprios nomes ao seu povo. Então a gente vai ver aqui que, diferente do nome dado às pessoas, nós vamos ver que o nome de Deus revela a quem ele é ou a sua própria característica. E agora a gente vai ver aqui na lição exposta alguns nomes de Deus. Nós veremos aqui alguns nomes de Deus relacionados na lição. Olha só, falando sobre o nome de Deus, nós vamos ver aqui o primeiro nome que a lição nos dá é Elohim, que é a forma plural que pode ser entendida como a maneira de significar que a plenitude de deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, segundo nome, Yahvé, é a versão Almeida traduz por Senhor. Terceiro, Adonai, que quer dizer Senhor, expressa a ideia do governo e domínio. Quarto, o nome de Deus, El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. 5. Elohim, o Deus Altíssimo. Sexto, Elohim, né? O Deus Eterno. O Elohim. O Elohim fala do plural e o Elohim fala do Deus Eterno. Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22, 14. Yahvé Mekadisken, que quer dizer o Senhor que vos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17, 15. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, verso 1. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz, Juízes 6, 24. Yahvé Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa, Jeremias 23, 6. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. Yahvé Elohim, o Senhor Deus de Israel. Então vejamos aqui a sequência de nomes de Deus colocados aí ao conhecimento de todos através das Escrituras Sagradas. E, segundo escreveu Russell e Joyner, o livro Teologia Sistemática, Stanley Orton, nas Escrituras, Deus demonstrou que o seu nome não era uma mera etiqueta para distingui-lo das demais deidades das outras culturas em derredor. Pelo contrário, cada nome que ele usa e aceita revela alguma faceta do seu caráter, da sua natureza, da sua vontade ou até mesmo da sua autoridade. Então, como eu estava dizendo, o nome dado às pessoas tinha muito a ver com a forma e a conduta da pessoa em relação a Deus. Agora, o nome de Deus é uma revelação da sua essência, do seu caráter, dos seus atributos, e isso a gente percebe claramente quando nós lemos a palavra de Deus e percebemos aí esses
nomes que nós citamos aqui, que foram 14 citações dos nomes de Deus, cuja a narrativa está aí na palavra de Deus. A revelação de Deus através da pessoa do seu Filho, através da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o Verbo era Deus e se fez carne. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, aí o verso 14. É importante conectar esse texto com Hebreus 1.1. O que diz Hebreus 1.1? Né? Hebreus 1 diz que o Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então essa é a conexão que a gente tem que fazer. Então, assim como o Verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro dessa revelação especial. Respondendo ao pedido de Filipe, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai, que me enviou. Né? Esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar o Pai. João 17, versos 25 e 26. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus, só é possível sendo um discípulo de Cristo, conforme o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, o Filho revela o Pai. Jesus veio para revelar quem era Deus, veio para falar dos atributos de Deus, ele veio para demonstrar quem é Deus e como o Pai se manifesta através das ações do Filho. Vou colocar esse subsídio do professor para que a gente leia. Gordon, na Bíblia de Estudo da Defesa da Fé, em artigos sobre a revelação divina, após discorrer sobre a atividade do Deus vivo e invisível, de se dar a conhecer as pessoas finitas e pecadoras ao longo da história. Ele escreve assim: Deus deu a conhecer o seu plano justo e amoroso de redenção de maneira suprema em Jesus, o tão esperado Messias. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, conforme está registrado em João 1,18. Para apreciar mais plenamente como é Deus, estude a vida, as palavras, as obras e a morte expiatória de Jesus. No Calvário, o Senhor inocente foi substituído dos culpados. Ao fazer isto, derrotou Satanás e propiciou a paz justa para a sua misericórdia reconciliadora e a sua graça. Romanos 3:25. Então, Cristo ressuscitado demonstrou o seu poder salvador sobre o pecado, a culpa e a morte, e também sobre Satanás. Romanos 1, versos 2 e 4, capítulo 10, versos 9 e 10. Então, através de Cristo, tornou-se revelado o plano de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, através daquilo que Cristo fez aqui na cruz, em favor de cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, vencendo ali também naquele ato da cruz, Satanás, os demônios e o inferno. Então, terminamos aqui o primeiro objetivo da lição. E, terminando esse primeiro objetivo da lição, nós podemos dizer, você aluno pode dizer que aprendeu, e nós, professores, podemos dizer que nós ensinamos que os nomes de Deus definem os seus atributos e mostram como eles se relacionam com sua criatura. Tá certo? Vamos então agora ao segundo ponto da nossa lição, que diz que nós precisamos ter a necessidade de crescer no conhecimento. Nós não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Efésios 4:14. Nós precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios, capítulo 4,
verso 13. Então nós precisamos crescer na graça de Deus e crescer no conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas são aversas ao conhecimento. Existem pessoas que têm resistência ao conhecimento. Elas acham que buscar o conhecimento, aumentar o conhecimento, vai levá-los a afastar da essência e daquilo que é realmente uma das vontades de Deus, que nós cresçamos na sua graça. Jamais, jamais o conhecimento de Deus, jamais o conhecimento da palavra de Deus genuíno, através do Espírito Santo, vai fazer com que nos afastemos da essência do que é Deus. Nós precisamos, então, buscar esse conhecimento que ele transcende, ele ultrapassa ao mero conhecimento intelectual. Muitas pessoas podem aí fazer teologia, podem estudar muito a Bíblia, porém, se o conhecimento fica apenas na atmosfera do intelecto, em nada lhe é proveitoso no sentido espiritual. Então, para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala quando diz conhecer. Essa palavra conhecer nas Escrituras Sagradas, muitas vezes, ela tem um sentido que vai além de simplesmente ter um conhecimento intelectual ou de alguém. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conforme os fiéis chegam a conhecer melhor o Senhor, ele vem com a chuva, trazendo mais vida e bênçãos espirituais ao seu povo. Então, conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em cadeira de faculdade, ou até mesmo em seminários, simpósios, mas sim de uma comunhão e daquele que desfruta da sua experiência de vivência com Deus e daquilo que Deus pode fazer. Então, Deus se revela de forma diferenciada para aqueles que buscam ter intimidade com Ele. Quem tem temor a Deus, o conhecimento com os seus sagrados, Salmo 25,14 vai relatar isso aí. Então, o conhecimento pessoal de Deus, ele ultrapassa, ele vai além, ele atravessa os limites do conhecimento intelectual apenas. Nenhum preparo intelectual substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Nenhuma experiência humana substitui a experiência com Deus na sua palavra. Não podemos deixar de ler bons livros, nem deixar a formação teológica e secular, mas não são apenas isso, apenas são de apêndices, acessórios e periféricos à palavra de Deus. Sem estudo sistemático e continuado da Bíblia, isso se torna impossível. Quem não aprende como irá ensinar os outros, não terá capacidade para ensinar. Paulo diz: o obreiro seja apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. Então, faça reciclagem dos seus conhecimentos. Muitas pessoas ficam apenas no arroz com feijão. Elas não progridem, elas não avançam, elas não adquirem nada. Como está aí a sua biblioteca? Você tem lido bons livros? Você tem o hábito de ler? Você tem o hábito de pesquisar, de questionar? Ou você simplesmente ignora a sua responsabilidade como alguém que tem por obrigação aprender para ensinar outros? Então, nós precisamos ter esse anseio, esse desejo de conhecer. Faça boas leituras, tenha bons livros, faça boas pesquisas, participe de seminários, de simpósios, aprofunde o seu conhecimento particular das Escrituras, lendo a Bíblia, buscando o entendimento da parte de Deus. Porque o conhecimento que nós temos de Deus é para quê? Para que nós tenhamos um andar digno
O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos vai nos ajudar a caminhar aqui na terra conforme a vontade de Deus, numa vida que pode ser aí exemplo para outros e de conquistas e vitórias. Então, quando nós lemos e temos a revelação do Espírito Santo de Deus nas Sagradas Escrituras, nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos quem Deus é, cresce a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque Deus é santo e nós precisamos procurar a santificação, conforme está lá em Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a oração de Paulo pelos Colossenses é para que fossem cheios do conhecimento, como eu já havia dito ali na nossa leitura do texto inicial da nossa lição. Paulo intercede, não somente ele, mas outros irmãos intercedem, oram para que eles fossem cheios, para que eles fossem, os seus corações enchessem de Deus, para que os seus corações vibrassem, né? Tivessem aí uma vibração, uma busca incessante pela palavra de Deus e por aquilo que a palavra de Deus estabelece. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: o homem tem o poder, o direito de se tornar filho de Deus somente se crer no nome de Cristo. Quando ele o recebe, nasce de novo e é feito filho de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são filhas de Deus. No sentido bíblico, o andar digno, biblicamente falando, é para aqueles que o aceitam e buscam fazer a sua vontade, não se conformando com este mundo. Então, aí, para receber a salvação, para receber o perdão de Deus, o homem precisa passar por Jesus. E somente o conhecimento vindo através dessa experiência de aceitação com Cristo é que vai resultar em nós o crescimento, o desenvolvimento e até mesmo o parecer, né? O se tornar parecido com Cristo e aquilo que Ele quer que a gente seja, ou seja, os seus planos para as nossas vidas. O conhecimento de Deus também deve ser adquirido para que nós tenhamos um viver frutífero. Então, o conhecimento, quando ele é acrescido em nós, dessa vontade de Deus, vai trazer sabedoria e inteligência espiritual, nos tornando hábeis para que possamos andar dignamente perante o Senhor, agradar Ele em tudo e também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra, conforme Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. É importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós quando nos chamou e nos nomeou. João 15,16. Jesus falando acerca da nomeação, né, e do chamado que ele faz, que ele nos chamou e nos nomeou para que nós possamos ir e dar fruto e o nosso fruto permaneça, a fim de que seja glorificado o nosso Pai que está no céu. Então, todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. O nosso chamado é para frutificar. Quando a árvore não dá fruto, a Bíblia diz que ela precisa ser cortada e lançada fora. Então, o nosso objetivo é frutificar em Deus e no reino de Deus. Elisiel Peixoto de Andrade diz que no texto bíblico de João 15, verso 1 e 16, Jesus fala sobre a necessidade de uma vida cristã frutífera. Sendo assim, somos desafiados a uma constante autoavaliação para verificar como está a nossa frutificação. Para frutificar é preciso estar unido a Cristo. A frutificação tem como principal objetivo a glorificação de Deus. Frutificação é o que se espera de todo cristão. Então, a frutificação da parte do cristão é uma obrigação, deve se tornar o seu estilo de vida, deve ser a sua marca. Então, finalizando esse tópico 3, nós podemos dizer que nós ensinamos que não devemos permanecer como crianças, aceitando todo o vento de doutrina, mas conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres
que induzem ao erro. Então, podemos aí chegar ao final do tópico 2, tendo essa ideia de que nós não podemos estagnar no nosso conhecimento de Deus. Pelo contrário, precisamos conhecer a verdade, rejeitar os falsos ensinos, os falsos mestres e prosseguir nessa busca de conhecimento em Deus e no Senhor. Vamos então agora para o terceiro tópico da nossa lição, para a terceira e última parte da nossa lição, quando vai falar aí do terceiro objetivo, quando vamos, através desse terceiro tópico, alcançar o terceiro objetivo da nossa lição. Alguns resultados de conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Então, antes, crescei na graça e conhecimento. 2 Pedro 3:18. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não é e não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar aos outros. Romanos 2:21. Então, começa aqui como se fosse um direcionamento. Como é que eu vou ensinar alguém se eu não aprendo? Como é que eu vou ensinar alguém se eu não tenho o hábito de buscar conhecimento? Então, nós percebemos claramente que nessa busca incessante de Deus, da sua vontade, nós vamos crescer em conhecimento, crescer em graça. Nós aprendemos através do livro de Provérbios que aquilo que pensamos se reflete em nossas ações, porque como imaginou a sua alma, assim ele é. Então todo conhecimento, toda busca de conhecimento se dá através do reconhecimento nosso da necessidade de nos tornarmos servos autênticos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, alguém que conhece, que transitou pela profundidade do conhecimento de Deus. E é necessário, nesses tempos, nós temos aí a possibilidade, porque através da palavra de Deus que nos é outorgado, nós temos a possibilidade de buscar e crescer nesse conhecimento do Senhor e da sua palavra. Então, fechando a nossa lição, nesse terceiro ponto, nós entendemos que precisamos incessantemente buscarmos o conhecimento. Nós precisamos desejar isso com o profundo da nossa alma. Nós precisamos desejar isso com o profundo do nosso ser. E isso gerar em nós vida, gerar em nós crescimento, gerar em nós discernimento, e isso gerar em nós amadurecimento, isso gerar em nós maturidade, espiritualidade, estabilidade espiritual, força, determinação, graça, para que nós possamos resistir nesse tempo onde a ignorância espiritual tem imperado. Quantas pessoas são levadas por ventos de doutrinas, oba-obas, coisas que surgem de repente, isso entra nos seus corações, creem como verdade, pasmem vocês, pessoas que levam o que recebem de um grupo de WhatsApp, o que vem no Facebook, nas redes sociais, elas levam isso como verdade. Por quê? Porque elas não têm a base do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos permita crescermos como igreja, a crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, e que esse conhecimento seja um ato contínuo da nossa fé, da nossa esperança e da nossa determinação. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a sua graça nos alcance e que busquemos a cada dia reconhecer Deus em todas as nossas ações e atitudes. Amém? Estamos então aqui encerrando a lição.
eu lembro a você que se você desejar fazer aqui o treinamento para professores de escola dominical, se você deseja aumentar aí a sua gama de conhecimento para dar aula melhor, para conhecer o que é escola dominical, as suas características, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para que você possa aí, fazer esse treinamento para abençoar a sua vida, tá? E se você também quiser fazer parte do Clube Ouvir pela Palavra, clica aqui embaixo, seja membro, e você vai ter direitos aí a um grupo de WhatsApp diretamente comigo. Todo esse material que eu uso aqui para apresentar a aula, você vai ter à sua disposição também com antecedência para você organizar a sua semana, a sua aula da próxima semana, tá bom? Então, vem fazer parte aí do Clube Ouvir pela Palavra. Te espero então aqui no nosso canal Ouvir pela Palavra para nós comentarmos a lição de número 2, prosseguindo nesse conhecimento aí da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos, tá bom? Um beijo no seu coração, te espero aqui para a aula de número 2, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça, comenta, compartilhe, enfim, dá uma clicada aí para nos ajudar, tá bom? Pai do Senhor.